A gente convidou um médico especialista em assimetria craniana. Vamos ver se eu vou acertar o nome dele agora, em alemão. Prepare-se. Dr. Gerd Schering. Acertei? Quase. Quase. Diga lá, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem? O que faltou, então, a pronúncia? É o Gerd Schering. É Gerd. Quase. Vocês sabem que eu treinei no intervalo, né, a cara da Luzinha? Seja bem-vindo, doutor. Prazer tê-lo aqui. Prazer Muito bacana poder falar desse assunto, porque tive amigas aí que passaram, né, por essa situação. Pra gente começar, tem um vídeo muito legal, ilustrativo, mas eu queria que você comentasse primeiro, explicasse o que é, então, esse nome tão comprido, né? Plagiocefalia posicional. O nome assusta um pouquinho, né? Na verdade, a plagiocefalia posicional nada mais é do que o nome médico dado para uma situação em que você olha a cabeça do bebê e percebe uma assimetria, um lado diferente do outro, a cabeça tortinha, poderia se dizer assim. Então, quando você olha o bebê de frente, você nota que tem alguma coisa... A posição que você melhor vê essa assimetria é olhando de cima. De cima. Então, o momento do banho para a mãe, em que molha o cabelinho e a criança está nessa posição em relação à mãe, é a posição que melhor você vê. Entendi. Então, você percebe um lado mais achatado atrás da cabeça, o outro lado mais proeminente. Eu vou mostrar para essa câmera aqui. Fica fácil de ver. Isso aqui é bem a plagiocefalia posicional. Tá? Um lado fica mais achatado, o outro fica mais proeminente, tem um desalinhamento das orelhinhas. Também. Olha a região da frente, a testa, região frontal, que a gente chama, até o rosto pode ficar assimétrico. Entendi. Então, isso é o nome que a gente usa, plagiocefalia posicional. É isso muito mais comum hoje do que era antigamente. Por quê, doutor? Isso é interessante, porque embora isso sempre tenha existido, hoje em dia tem muito mais, porque hoje em dia todos os bebês ficam na posição de barriga para cima, para dormir. Que é recomendado agora. Por causa da morte súbita do recém-nascido. Né, que antes ficava de barriguinha para baixo, depois de ladinho. Isso, alternava muito mais a posição de apoio. Entendi. A gente vai ver no vídeo por que isso influencia tanto essa questão. Olha que importante. Todos os bebês hoje em dia dormem de barriga para cima. E essa posição é recomendada e deve ser respeitada essa recomendação. Porém, eles acabam ficando com a parte de trás da cabeça apoiadas por tempo demais. Olha só, gente, olha que importante esse assunto. Fantástico. Vamos colocar nosso vídeo, então. Vamos começar aqui as nossas explicações. O vídeo é muito fofo, fofo, muito legal. Vamos lá, então. Vamos rodar para a gente entender. Doutor, até nessa parte que já vai começar uma explicação, quando você quiser que pare, você pode solicitar. Essa é a posição que o bebê dorme hoje em dia, na maioria das vezes. Se ele tem uma preferência de virar a cabeça sempre para o mesmo lado, essa região vai ficar sempre apoiada. Entendi. Muito mais do que o outro lado. E nessa fase, a cabeça da criança cresce num ritmo muito elevado. Cresce muito rápido. São nos primeiros 3 meses, é nessa primeiros fase dias que aparece esse tipo de assimetria. Algumas crianças já nascem com essa assimetria. Se o bebê fica com a cabeça sempre voltada para cima, pode achatar toda a região posterior. Isso chama braquicefalia. É a mesma coisa, você olhando de lado fica reto atrás, bicudo aqui em cima. E a região de trás, que chama região occipital, fica muito achatada, retificada. Parece que tomou uma panelada atrás da cabeça. Olha só, judiação. Aí, então, uma brincadeira, né? As exatamente. Deve-se discutir isso com o médico, com o pediatra. E dependendo do grau dessa assimetria, deve-se procurar uma ajuda especializada. Que é justamente tratar a tempo, precocemente, essa assimetria. É errado a gente ficar numa expectativa de que isso vai melhorar sozinho. Não, precisa agir. Precisa fazer seja com reposicionamento ou com a órtese que a gente vai falar em seguida. Olha que interessante, porque fica bem Isso aqui é uma diferente. Diferenciação com uma doença que chama crânioestenose, que também leva a uma assimetria craniana, mas é uma causa diferente, fecha uma sutura cerebral. E aí, que é aquele que a gente chama de a moleirinha? Quando fecha a moleirinha, aí tem que operar. É outra situação. É outra situação. Mas o médico vai ter condições de diferenciar uma situação da outra. Então vou pedir para segurar aqui para eu fazer a pergunta. Então é importante, porque a gente pode notar que a cabeça está um pouco diferente nos dois casos. Sim, a crânioestenose é muito mais rara. Muito mais rara e a deformidade ou a assimetria é mais marcante, é mais forte. Entendi.
E tem algumas características. Se você notar na plagiocefalea posicional, você tem um achatamento de um lado, aqui fica mais elevado, tem um desalinhamento das orelhas. Olha só. E a região da frente, o achatamento é oposto na região da frente. Entendi. Aqui é diferente, o achatamento é do mesmo lado, a orelhinha vai para o lado que está achatado atrás. Então, são minúcias da técnica diagnóstica que o médico vai ter condições, o médico está habituado a mexer com isso, vai ter condições de diferenciar essas duas situações. Perfeito. Raramente a gente tem que fazer uma tomografia para ter certeza do diagnóstico, mas importante, é claro, procurar o médico, a gente já vai falar sobre isso. Eu vou fazer uma perguntinha, então. Vamos colocar na tela uma perguntinha, é da Débora, um beijo para você. O velho hábito de pôr os bebês para dormir dos dois lados pode prevenir ou não? Isso aqui eu tinha um pouco de aflição, né? Eu me lembro que o pediatra falava para mim, Carol, não tem problema, ele vai dormir de cabeça para cima. Quando ele quiser regurgitar qualquer refluxo, ele automaticamente vira e expulsa isso. Mãe de primeira viagem, né? Eu colocava ele de lado várias vezes, o doutor colocava rolinho até o 3º mês, depois ele começa a virar sozinho, né? Então, eu acho que isso é uma dúvida mesmo das mães. Como é que a gente pode pensar nesse assunto e, nesse caso, dormir de lado? Então, Carol, a prevenção é sempre o melhor remédio. Melhor não ter a situação. Então, de fato, a alternância de posição de apoio é fundamental para evitar que apareça a plagiocefalia posicional. As avós falam muito, a gente não dá muita bola, mas devia dar. Sábias, né? De fato, alternar o ponto de apoio da cabeça é importante. É para dormir de barriga para cima, sim, mas a cabeça ora para um lado, ora para o outro, no meio, e vai alternando. O problema surge quando o bebê tem uma forte preferência a virar sempre para o mesmo lado. Isso pode ser só uma preferência ou pode até ser um torcicolo congênito. Que é uma situação em que o músculo puxa sempre para o mesmo lado. E aí ele involuntariamente vai assumir aquela posição porque é mais confortável para ele. E vai apoiar sempre no mesmo lugar. Então o ideal é deixar essa criança, claro, vai fazer o soninho, mas de repente ficar um tempo no colo. Evitar o uso exagerado de bebê conforto, que é um dispositivo muito prático. O bebê fica seguro lá dentro, mas você põe ele em um monte de lugares e ele fica tempo demais com a cabeça apoiada. Segura no colo. Usa o sling, aquele canguruzinho. São formas de tirar o apoio da região posterior. E uma coisa importantíssima é o que a gente chama de tummy time. É quando o bebê está acordado e sob supervisão, ele precisa ficar alguns períodos de barriga para baixo. E hoje em dia, por conta dessa recomendação, muitas pessoas confundem e criaram um pavor de deixar o bebê de barriga para baixo. Mas é importante. É importantíssimo. Tem uns tapetes agora, né? A gente tem uns tapetinhos todos assim, coloridinhos. Cheio de estímulos. Cheio de estímulos, que tem brinquedinhos na ponta. Eu lembro que o João tinha e que a criança tenta pegar. Mas assim, doutora, até vamos colocar uma perguntinha na tela, mas essa pergunta é importante. Como é que a gente consegue definir o período mesmo? Então, a criança que não nasceu com esse problema, para as mães ficarem atentas, é mais ou menos próximo ao 3º mês, que é mais frequente? Isso vai se desenvolvendo rapidamente nos primeiros meses de vida. Se as mães pegarem aquele gráfico que tem na cadernetinha do bebê, de crescimento do perímetro cefálico, vai notar que tem um grande crescimento nos primeiros meses e depois vai diminuindo até parar. A cabeça cresce muito mais rápido que o corpo no começo. E nessa fase é que deforma, porque esse rápido crescimento em cima de um apoio viciado é que leva à deformação. Entendi. Então deixar de barriguinha para baixo com essa brincadeira, com esse estímulo é legal, mesmo que seja bem pequeno. Mesmo que seja bem pequeno, sempre sob supervisão. Sim, sem dúvida. Acordado e sob supervisão. Muito legal. Vamos ver mais uma perguntinha de quem que é, Má? Fins, beijo pra você. Acho que é a Fê, né? Ai, que lindeza com as crianças. Parabéns, beijo pra você. Isso causa dor no bebê? Ai, meu Deus, e aí? Não sentem absolutamente nada? Nada. Você não sente a unha crescer, você não sente o cabelo crescer, isso não causa dor. A cabeça cresce também de forma indolor. Normal. A deformação vai acontecendo em cima de um apoio viciado. Então, essa deformação não causa dor e também não causa outras consequências neurológicas. Ah, é verdade. O cérebro está lá dentro com o formato da cabeça. Então, vamos até continuar com o nosso vídeo, então. A casca, né, o crânio está torto, o cérebro lá dentro vai estar torto também, mas funciona bem. Entendi. Ele está protegido de certa forma e funciona bem. E aqui, ó, é aquilo que a gente estava falando A questão do reposicionamento. A primeira coisa que você deve fazer é estimular o bebê
apoiar do lado em que ele não gosta de virar. Tá. Então coloca todos os estímulos sonoros, visuais, tudo que é legal para o lado. Para o outro lado, para ele lado. Entendi. Para só um pouquinho o vídeo. Segura. Aí, que belezinha. Então é fundamental diferenciar uma coisa. Nenhum de nós é perfeitamente simétrico. Todos nós temos algum grau de assimetria. Isso é normal. Quando essa assimetria começa a chamar atenção, é porque está na hora de verificar isso. Entendi. O próprio pediatra consegue já dar essa recomendação para os pais, por exemplo? As primeiras manobras podem ser feitas com o próprio pediatra mesmo, que vai orientar o chamado reposicionamento. Que é isso? O bebê tem lá uma região achatada, outra proeminente. A ideia é apoiar a cabeça na região que está proeminente, que está bicuda. Então, você consegue isso às custas de mudar a posição do bebê dormir dentro do berço, mudar a posição do berço, mudar a localização dos estímulos. Esse é o primeiro movimento. Você faz isso durante algum tempo. Precisa melhorar. Se não houver melhora, ou eventualmente, nos casos mais severos, já como primeira opção, você precisa considerar o que a gente vai falar a seguir, que é a órtese craniana. Então, esse é o tratamento hoje para esse caso. Isso, não é para toda a deformidade, a maioria das deformidades não precisam do capacete, mas se a assimetria não melhora com reposicionamento ou melhora de forma incompleta, aí precisa lançar a mão desse capacete. Do capacete. Olha, gente, eu acho que muita gente já viu, mas para quem nunca viu, eu até não vou mexer muito aqui. E aí, como seria? O capacete, então, ele é feito, claro, né? Aqui a gente consegue ver ele aqui a parte de dentro. O vídeo vai mostrar um pouquinho. Tem um pouquinho? Então vamos continuar, vamos seguir com o vídeo para a gente falar do tratamento. É bem interessante. E aí, a gente tem fotos, inclusive, que daqui a pouco a gente vai colocar também. O uso desse capacete vai depender, então, do como está a situação dessa criança. Se está mais grave ou menos, né? Vai depender do grau de assimetria e da idade do bebê. O bebê muito novinho, a assimetria pequena, vai reposicionar. À medida que ele vai ficando, vai ficando mais velho, o reposicionamento fica cada vez menos eficaz, porque ele não fica apoiado lá onde se queria. Entendi. E aí que tem que se mudar a tática. Entendi. É preciso modificar a técnica que está sendo usada para a gente conseguir um resultado. Entendi. Porque é só nessa fase que você consegue corrigir isso. Se não corrigir nessa fase, nunca mais corrige. Então seria a fase, para a gente colocar, até um ano e meio. Tá. Aí aqui já mostra, então, isso. Aí o médico que é especializado nisso faz essa órtese craniana sob medida. A gente usa um escaneamento a laser, que é muito preciso, dá todas as medidas com muita precisão da cabeça do bebê e gera um molde a partir do qual é feito um capacetinho para cada bebê. E quantas horas por dia esse bebê deve usar o capacete, então, depois de diagnosticado? O capacetinho vai moldar o crescimento. Para que consiga fazer isso, vai usar 23 horas por dia. 23 horas. Isso soa muito pior do que é. Porque o bebê não sofre, também não dói o uso do capacetinho. Os pais sofrem um pouco mais, né, doutor? É mais desconfortável para os pais que para o bebê propriamente dito. O bebê não está nem aí para o capacete. Entendi. O capacete não aperta. Portanto, não causa dor, não causa desconforto, o bebê nem liga. Só tira, então, para tomar banho. 1 hora por dia para limpeza da órtese e banho. Dorme noite inteira, tudo com o capacete. Exatamente. Vamos colocar umas fotos que a gente tem. Se tiver mais perguntinha, ainda dá tempo, a gente já coloca aqui no ar, tá? Então aqui dá para ver bem. Essa imagem acaba esticando um pouquinho, mas aqui tinha um grande achatamento, um pouco de assimetria. Esse lado está mais achatado que o outro. Aqui a gente não consegue ver a orelhinha, né? Então porque já está distante. Aqui houve um crescimento de toda a região posterior. Dá para dizer em quanto tempo, mais ou menos, esse caso, doutor? 4 meses, mais ou menos, de tratamento. Existe uma média? 3 a 4 meses. 3 a 4 meses. É o tempo médio de tratamento. Porque eu imagino que as mães te façam exatamente essa pergunta, né? Claro que cada um vai reagir de uma forma e o tratamento dá certo, o resultado é sempre positivo, né? Sem dúvida. Porém, essa ansiedade das mães, eu acho que chega em primeiro lugar. Então, é normal. É normal, absolutamente normal e essa parte sempre aparece numa consulta, que a gente fala sobre isso, se o bebê vai sofrer, se o bebê vai conseguir se adaptar a essa órtese, se vai trazer resultado, e a resposta é sim para todas essas perguntas. Que bom, meninas, que bom, mamães. Vamos ver a próxima. Olha, veja, um achatamento grande. É verdade. E aqui
proeminente aqui corrigido. A gente põe a balaclava aqui, é uma espécie de malhazinha, porque o cabelo cresce um pouquinho mais, então poderia achar que não melhorou porque o cabelo disfarçou. Não, a gente tira a proteção do cabelo, visual do cabelo, com essa balaclava, e a gente percebe um crescimento seletivo dessa região que estava amassadinha. Tá. Doutor, outra pergunta, aí a gente ainda tem um tempinho, né, Mar? Porque tem tanta coisa, tanta pergunta pra gente fazer sobre esse assunto. Eu recebi um texto muito bacana, acho inclusive que esse texto é seu, né, pra nossa pauta, que minha produção encaminhou, um texto muito legal mesmo, com todas essas informações que a gente está passando aqui na pauta, e comentava que algumas crianças poderiam nascer com o problema. O que pode caracterizar, então, essa gestação para que a criança nasça com o problema? A mesma condição de restringir o crescimento da cabeça num lado só pode acontecer dentro do útero. E tem alguns fatores que favorecem que isso aconteça durante a gestação. Uma gestação gemelar, que os dois precisam dividir o espaço. Fica um com o joelho na cara do outro, então é mais frequente isso acontecer na gestação gemelar. Oligohidrâmio, que é pouco líquido na barriga. Um encaixe precoce do bebê na pelve da mãe. Então tem uma série de fatores que podem fazer com que o bebê já nasça com essa assimetria. Geralmente, esses bebês evoluem muito bem. Nos primeiros meses, eles melhoram rapidamente. A não ser que você continue apoiando na região que já está achatada. Aí pode piorar. Aí pode piorar. Mas a partir de que idade é recomendado o tratamento? Tem que esperar, então, 4, 5 meses para ver se, de fato, vai melhorar ou não? De uma forma geral, a própria Academia Americana de Pediatria coloca esse limite. Pode-se tentar o reposicionamento até o final do 5º mês de vida. Mas é importante salientar que os casos mais severos, você nota que o seu bebê tem uma assimetria muito importante, venha logo, porque eventualmente há necessidade da colocação de uma órtese mais precocemente, já a partir do 3º mês de vida. Por que isso? Porque nessa fase cresce muito rápido a cabeça. Você aproveita esse rápido crescimento para moldar o crescimento para o lado certo. Para ser o tratamento, né? Exatamente. Só para fechar, doutor, tem algum caso cirúrgico desse tipo de problema, de doença? Veja, são pouquíssimos, como falei, a crânioestenose, que é aquele outro diagnóstico, é quase sempre cirúrgico. Aí o neurocirurgião vai operar isso e corrigir essa assimetria cirurgicamente. Nas plagiocefalias posicionais, quase nunca é cirúrgico. Fica reservado o tratamento cirúrgico para aqueles casos que não trataram a tempo, ficou uma deformidade grande e o bebê já tem 3 anos, 4 anos, aí precisa tratar cirurgicamente. Mas problemas, então, no cérebro, enfim... Então, não há prejuízo de desenvolvimento neurológico, mas pode ter alguns prejuízos de desalinhamento da estrutura óssea, inclusive da face. Então, desalinha a arcada dentária, pode desalinhar a órbita, tem uma série de alterações que podem ser decorrentes disso e que se somam à questão estética para justificar o tratamento. Que pauta linda, Lilzinha! Parabéns, fantástico vídeo. Gente, temos que cuidar dos nossos bebês, vamos prestar bastante atenção, porque de fato isso é importantíssimo. Muito obrigada, doutora, adorei, belíssimas explicações.